Tcharam! Ao vivo! Hashtag live da hora nona. Todo dia, 9 da noite, no Instagram da IB Guaranhões. Que bênção! Fala, Pedrão! Chegou primeiro hoje, hein? Vai ganhar um beijo todo especial, meu amigo, meu brother. Tô esperando você concluir aquela ideia lá, hein? Você me ligou, começou uma ideia pai, pô, e não terminou, me deixou no vácuo, não entendi, foi nada, Pedrão. Fala, pastor Jabes, Pipe de Vitória. Será que o pastor Doronés vai fazer a live através do perfil? Melhor ainda, igreja com igreja. IB Guaranhuns com a Pipe de Vitória. Pastorzão! E aí, rapaz? Tudo bem, meu querido? Melhor agora te vendo. Tudo bem. Ah, privilégio para mim, rapaz. Privilégio meu, rapaz. Que coisa boa. Bom demais estar com você, conversar com você, apesar da distância, mas a tecnologia nos auxilia, né, para que a gente possa bater um papo e abençoar aí o pessoal que está nos assistindo agora e sabe Deus quantos mais vão assistir a gente ao longo dos anos vindouros, porque essa live vai ficar salva, vai ficar registrada e certamente quando eu botar lá Doronésio vai dar muita visualização. Deus é bom, é misericordioso. Que bênção, pastorzão. Como é que tá aí, PIB de Vitória, você, sua esposa? Na caminhada, amigo. A esposa foi curada agora do Covid, né? Que ela foi cometida. E aí, eu toque dele sempre. Ela já voltou viva, graças a Deus. Foi um tempo assim de muita reflexão. Aprendemos muito. A família está bem, né? A Daça está aqui do meu lado, né? Oi, pastor. Bom? Ei! Que E bênção! aqui hoje, amigo, está tudo online, né? Está tudo online. Tá? Não É isso aí, tem como. Aí bênção. é aquilo que Paulo disse, tudo contribui. Então, se não fosse a pandemia, porque é a pandemia, ele estava para participar. Né? É verdade. Não, tem as formas dele. Eu li esses dias uma ideia muito legal do José Campagnani, não sei se você leu. Ele faz alguns apontamentos lá atrás do Shed, né? Atrás que, né? É por aí. Expandiu. É verdade. É desse jeito. Pastorzão, conta a sua história aí pra gente. Eu sei que o senhor é do Nordeste, né, de Pernambuco, e tem um envolvimento com a Igreja Batista, né, desde muito novo, e foi vocacionado, e foi para o ministério também, muito jovem. Teve um ministério abençoado no Nordeste, depois veio aqui para o Espírito Santo. Dá uma resumida aí, conta um pouco da sua história, da sua trajetória inicial no Evangelho. Legal, tá? Sou pernambucano, né? Tenho. Deixa eu fazer a conta aqui. Vou brincar um pouquinho aqui, tá? São 12 irmãos, não é só um falecido, ok? Meu pai ficou viúvo, casou com minha mãe, teve mais 10 filhos, tá? Meu pai era pastor. Naquela ocasião, podia ser pastor leigo, então ele era um evangelista. E aí ele consagrou, era diácono, tá? E dos meus irmãos, o mais velho por parte de pai e mãe, também é pastor lá em Maceió. E 18 anos, Deus me chama para o ministério, né? Foi dando esse toque nessa percepção. Tá? Fiz seminário lá no norte, né? No norte, que é no Nordeste, é meio complicado, né? Sul, que é no Sudeste. Me formei em 87 e pastorei a Igreja Batista do Pilar, foi a igreja em Alagoas, casei, né, em Alagoas com a alagoana, tivemos aqui a Andressa, temos 3 filhos, a Andressa, a Rebeca e a Darça. Em
94, viemos para Guarapari, 22 anos passamos lá, e estamos aqui na PIB de Vitória já. Resumindo, é isso aí. Trajetória boa. Legal. Muito bom. E como que foi para o senhor a questão da vocação? Como que o senhor teve certeza de que Deus estava te chamando? Primeiro que foi uma crise. A única coisa que eu não queria no mundo era ser pastor. Eu queria ser Então, médico. sendo filho de pastor, vendo o pai envolvido com a igreja, né, percebendo os bastidores, os desafios, a tendência é fugir disso, né? Meu pai era pastor, meu pai era um evangelista, o pai gostava de roça, eu andei muito em roça, em matos, em canavial. Meu pai era pastor de domingo a domingo. Né? Para ele, a igreja, em primeiro lugar, a família, né? Deus dava o jeito, ok? E é por aí mesmo, né? E eu já tinha um irmão pastor, né? Então essa minha trajetória espiritual, e foi bem interessante, né? Porque no culto missionário de missões nacionais, eu entendi de Deus o chamado, né? Mas foi um detalhe interessante. Como eu gosto de brincar muito com a galera, tá? Aí quando eu disse assim, Deus está me chamando para o ministério, ninguém acreditou, né? Só eu acreditei. E naquela ocasião tinha lá, eu sou de Jabotão dos Guararapes, aí tinha lá... eu conheço lá, sabia que eu conheço? Ah, é? Que legal. Conheço Jaboatão dos Guararapes. Você sabe que eu fui muitos cabelos a mais e muitos quilos a menos, eu fui skatista profissional. Então, por causa dos patrocinadores, eu morei 4 anos em São Paulo. E dividi apartamento com um outro atleta de uma mesma marca que nos patrocinava, a gente era da mesma equipe, e ele era de Recife. Ele morava em Casa Caiada. E aí eu fui lá algumas vezes com ele em eventos, campeonatos, e toda vez que a gente ia para o Nordeste, ele me levava lá para conhecer a família dele. Então andei muito lá em Recife, em Olinda, ali na Praça dos Correios. Eu sei que você tinha uma coisa boa em você, a essência né? Pernambuco é a antessala do céu, meu amigo. Tenho certeza Terra muito boa, gente muito boa, né? Adriano Caldas, o nome dele, ele foi para os Estados Unidos, inclusive a gente ia junto. E aí, em 2003, final de 2003, ele foi para os Estados Unidos, e eu, então, já casado, minha esposa grávida, tomei a decisão de não mais seguir a carreira no skate, e viemos para Guarapari, em 2004, para recomeçar a vida. Aí fui trabalhar no posto de gasolina, aí a história. Mas era para eu ter ido para os Estados Unidos, ele está lá até hoje, ele casou com uma americana, tem o green card e mora lá, e tem 2 filhos. Legal. E acabou abandonando também a carreira do skate lá, né, por causa da idade e tudo. E hoje trabalha lá, a gente mantém um contato. Então, assim, moramos 99, 2000, 2000 e 2002. 3 anos e meio, mais ou menos, no mesmo apartamento. Um carioca e um pernambucano. E tinha um da Bahia e tinha um do interior de São Paulo. Era aquela confusão, aí o pessoal do Nordeste que vinha para São Paulo competir, ficava tudo lá em casa por causa dele. O pessoal do Rio ficava lá em casa por causa de mim. O pessoal da Bahia por causa do outro. O pessoal de São Paulo por causa... Aí era uma confusão. Um monte de skatista num apartamentinho no centro de São Paulo. Só Jesus para ter misericórdia. Mas muito bom, os pernambucanos, eu sempre me dei muito bem com o pernambucano. Gente boa, fica tranquilo. A gente da melhor qualidade. Depois do carioca, depois do baiano, depois do paulista, mas fica tranquilo. Mas e aí, pastorzão? Eu me identifiquei, porque a minha vocação também se deu num culto de missões. Olha. Eu era da Igreja Batista Central, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, pastor Nilson de Márzio, tocando um violino, né, escrevendo para a Juerp, para o Jornal Batista. Ele era um medalhão, né? E aí nós recebemos lá um missionário que trabalhava em Portugal na época, e ele fez um apelo, aqueles apelos vocacionais, né?
Antes fazia muito isso, hoje em dia o pessoal não faz mais, né? Aham. Esses dias eu contei a história aqui na igreja e fiz um apelo vocacional. E dois jovens aqui, um adolescente e um jovem, É verdade. se decidiram pela vocação e eu tenho acompanhado, mas eu tenho notado isso. O senhor também percebe que não tem mais esse costume de fazer apelos vocacionais? É, O que será? O que será perdemos que... isso, a gente precisa resgatar isso. Pois é, muito importante. O missionário deu um É algo que a relatório gente tem. e ele foi muito didático. Eu lembro que ele foi, assim, muito feliz na maneira como ele conduziu o apelo. Ele apresentou todos os ministérios que precisavam, né, naquele tempo, de uma preparação, de fazer um seminário, etc. E aí ele apresentou o Ministério de Música, apresentou o Ministério de Educação, apresentou o Ministério Pastoral e apresentou o Ministério de Missões, né? Então ele foi chamando por área. Aí ele apresentava as características de um educador ou uma educadora religiosa. Tem que ser assim, assim, tal, tal e tal. E aí ele fez o apelo para educadores. Depois ele apresentou o perfil e as características do ministro e da ministra de música. E foi chamando. E aí, para missões e para o ministério pastoral, ele foi apresentando as características e chamando os vocacionados. E foram muitos adolescentes, jovens na frente. E todos nós tivemos o privilégio, a maioria daquele grupo que se decidiu naquele culto, teve o privilégio de ir para missões, para educação, para música ou para o ministério pastoral. Muito interessante isso. Pois é, o pastor Doronésio deu alguma questão lá no telefone dele. Não sei se é no telefone dele ou na internet dele. Vamos aguardar aí. Ele caiu a conexão. Vamos tentar reconectar. Na hora que o papo estava começando a ficar bom, tivemos um probleminha, mas já voltou. Aham. Fala, meu querido, qual que é a principal diferença que você notou de pastorear no Nordeste, né, e conhecer a dinâmica da igreja ali no Pernambuco e Alagoas e aqui no Espírito Santo? Qual foi o principal desafio, a adaptação? Quais são os prós e os contras dos dois lados? Na realidade, né, são três estados, né? Pernambuco, eu nunca passei em Pernambuco, né? Lá eu só, né, a nível de ter nascido, estudado, mas eu sempre tive experiência ministerial com Alagoas, né? Então, em Alagoas eu fui seminarista em uma igreja e passou em duas igrejas, tá? Então, eu posso falar assim mais a nível de ministério, traçando um paralelo entre Alagoas, né, e no Nordeste, e aqui o Sudeste com o Espírito Santo, tá? O evangelho aqui, ele é mais vibrante, né? Então as pessoas aqui têm muito mais envolvimento, são muito mais evangelizadas, não é? Diferente de Alagoas, que a predominância, né, espiritual, religiosa é católica, tá? Então lá não tem assim, uma força de evangelização mais contundente. As respostas são mais devagar. Tá? Então, trabalhava lá na igreja, fortalecendo base, para daí, né, amizade, uma coisa mais, digamos, devagar, lenta, para chegar até a ponta. Aqui a coisa ela é muito mais dinâmica. Então, o evangelho aqui está envolvido, chegou nas camadas, tem uma celeridade. Então, há uma exigência maior aqui, porque as demandas são muito grandes. Então, eu crio sempre tipo paralelo. A resposta que tem da pregação, da vibração, aqui é muito maior. Muito maior. Tá? Então, foi um tempo bom em Alagoas, durante quase 10 anos, os amigos, uma unidade pastoral muito boa, né? E aí, lá tem mais consciência nesse sentido, né? Da pastor, de estar mais junto e tal. E também são menos. Né? Para você ter uma ideia, eu quando estava lá em 94, Alagoas tinha tem igreja batista? Tem.
né? Você vê já diferente. Não sei hoje, não tem acompanhado. O estado de Alagoas inteiro tinha 100 igrejas na época. Tem igrejas batistas. E hoje, o senhor sabe dizer, 150, por aí, não mais do que isso, né? Não, talvez hoje eu cresceu, mas eu não tenho assim, uma ideia fixa, não. Pois é. É uma diferença bem grande pensar que no Espírito Santo a gente tem quase 800, né? Só em Vila Velha a gente já tem quase 100, só na Serra tem mais de 100, quer dizer, só no município da Serra tem mais igrejas que no estado de Alagoas inteiro tinha naquela época, né? É uma diferença boa mesmo. Mas foi um campo muito legal, trabalhamos muito envolvimento, né? Denominação, né? Eu sempre digo que eu sou batista, né, por identificação, né, pela história, né, por entender, tá? Mas batista não quer dizer que seja assim, né, do relacionamento com Cristo, mas eu gosto, né, da percepção, né, da teologia, da forma. Então, isso para mim é muito legal. Muito bom. Eu confesso, porque fui discipulado por um pastor, assim, um pastorzão, ele era medalhão na época, só andava com Panini, com essa turma grande aí, com Irlande Pereira de Azevedo. Essa turma ia pregar lá na igreja. Na quarta-feira, assim, do nada, aparecia um Russell Shedd, essa turma era grande. Mas o meu pastor, assim, era uma bênção, ele foi uma bênção para mim, me ajudou muito, mas eu confesso que ele era muito batistão, assim, uma velha escola, né, um outro estilo de compreender, e ele deixou essa marca muito profunda em mim, até porque eu não tinha pai, quando eu me converti na adolescência, eu meio que projetei no meu pastor a figura paterna, né? Então eu grudei nele, aprendi muito com ele. Um episódio engraçado foi que eu comecei a frequentar a igreja, e converti. Na primeira vez que eu entrei na igreja, eu converti, numa quarta-feira à noite. E me matriculei na classe que chamava-se dos catecúmenos. Ei, que nome, hein? Isso que é nome que atrai. Eu fui para... Não é, rapaz? Aí eu fui para a classe com ele, e ele era muito rígido, assim, mas muito bom. Um professor, dava aula nas revistas GBD que ele mesmo escrevia, então... e ele deixou marcas muito profundas. Eu confesso que no início da minha caminhada, eu era mais batista do que crente. Aí depois é que eu fui compreender, sobretudo quando fui para São Paulo, né? E aí lá, a igreja mais perto da minha casa era a Ibabe, a Igreja Batista de Água Branca. Então eu saio de Márcio e vou parar no Ed René Kivites. Então a coisa... Aí eu fui obrigado a quebrar muitos paradigmas e tal. Aí foi um momento bom de eu compreender o que é o Evangelho, o que é o Reino de Deus, o que é a denominação, a importância da denominação, mas que ela não está acima da Igreja de Jesus e do Evangelho de Cristo. Muito interessante isso. Pastorzão, eu sei que o senhor foi presidente da convenção lá em Alagoas, não foi? Sim, também. Foi sim. Então, e foi presidente aqui, né, em duas ocasiões, e na segunda foi até reeleito, da convenção aqui no Estado. E nessa percepção, como presidente de convenção, o trabalho denominacional, qual é a principal diferença, qual foi o desafio maior que o senhor enfrentou lá e enfrentou aqui no Espírito Santo? Lá eu tive, né, esse momento, porque eu sempre fui envolvido com denominação, né, dentro de uma coerência, né, bíblica, espiritual, a nível de organização. Né? Lá o grande desafio realmente era a consciência de que a gente precisava fazer muito, se unir, né, criar um padrão realmente de ação. Porque se pensava a coisa não caminhava, né? Então, o trabalho lá foi muito assim, olha, a gente tem uma identidade, tem uma história, né? Precisa estar junto, a gente tem um desafio muito grande que é evangelizar
para isso, eu não posso pensar só na minha igreja, pensar de maneira cooperativa. Então, foi o grande desafio lá, né? E aqui, né, pela experiência, né, um pouco mais já apurado, aqui, o grande desafio que eu senti aqui como presidente, né, é a gente entender que há necessidade de muito mais organismo do que organização. Eu senti que, em algum momento, a organização ela era determinante. Então, tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim, né? Mais ou menos assim, a letra mata, mas... Da última vez que eu fui presidente, eu disse mesmo, olha, a minha grande contribuição ela vai ser espiritual. Não que você não esteja cooperando espiritualmente. Não, mas a ideia, uma frase, um chamado de... Então, foram 4 anos, né? Muito isso. Né? Porque aí, mano, eu tenho percebido uma coisa já há muito tempo, né? Que nós deixamos como e responder o que está sendo perguntado. E estamos dando reunião formato, né? Eu acho que isso foi o grande trabalho. Eu voltei mais, com muita alegria, mas nesse sentido da espiritualidade, na espiritualidade da liderança, no dia a dia, na vida da igreja, porque senão, atividade, programação e tal, eu me perguntei qual é o nosso papel como construção. Fazermos assembleia, né? Fazermos retiros de pastor. Então, tem uma sociedade aí que tem muito mais, né? Pois é. E qual é o maior desafio, a maior necessidade para a denominação nesse tempo? Como que o senhor percebe, assim, em termos de mudança, de atualização, contextualização, o que é que a denominação precisa agir para responder às demandas e às necessidades desse uma denominação cristã, evangélica, em pleno século XXI, em meio a essas muitas mudanças, algumas até radicais. Voltou? Voltou, amigo. Desculpa, tá bom? Mas um dia eu vou ter um celular igual ao seu. Fica tranquilo. Tecnologia é assim, rapaz. Ela abençoa por um lado e por outro lado ela dá umas rasteiras na gente. É normal, é normal. Eu coloquei agora o celular top da Daça, vai dar certo agora. O meu é bem da antiga. O dos meninos é sempre melhor que o nosso, né? Sempre. Eles têm que agradecer a gente. Pastorzão, a minha pergunta foi o seguinte: o que é que nós, enquanto denominação, na sua leitura, o senhor foi presidente há um tempo, há cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, voltou a ser presidente agora, cerca de 6 anos atrás, ficou por 4 anos, quer dizer, pegou ali a primeira década do século XXI, pegou o finalzinho da segunda década, agora estamos na terceira década, em pandemia, e de uma vez por todas a gente foi solapado por essas mudanças, né, por conta da pandemia. Na sua leitura, como pastor há muito tempo, como um crente, como um batista há muitos anos, o que é que a denominação precisa fazer para continuar relevante, atual e produtiva nesse tempo? Tá. Em algum momento, Manu, da história, a gente parou. Tá? Então, eu vou voltar a uma expressão: organização e o organismo. Tá? Então, a gente parou na organização, né? Que teve o seu valor, que foi muito importante. Né? Eu sempre vou louvar a Deus pela minha denominação. Sou batista, né? Você usou uma expressão: eu era mais batista do que crente, você hoje é mais crente que batista, né? Porque a gente vai pegando o equilíbrio.
mas a gente precisa repensar. O organismo, né, ou a forma, tem um tempo. Tem tempo, né? Eu vou criar o seguinte paralelo. Você disse, um tempo atrás, quando era skatista, tá, eu tinha cabelo, menos peso. Você tinha um perfil, um modelo para aquele momento. Né? Hoje você tem um outro perfil, um outro modelo. E a gente está querendo manter o mesmo padrão, né? De lá de trás, lá de trás. Então, a gente não está entendendo, né? O nosso papel como denominação não é deixar de ser batista, mas é repensar modelo. Isso tem que ser urgente. E, às vezes, a gente não quer parar para encarar isso, né? Para dialogar sobre isso, para repensar. E aí, meu amigo, o bonde está andando. Né? A história está acontecendo. Né? As necessidades são muito outras. Então, fui pastor lá atrás, né? Para um tempo, hoje eu tenho que me reinventar. Não tem como ser diferente. Aí você vai interagindo com esse mundo de Deus e é tudo muito rápido. Então, eu creio que a gente precisa, rapidamente, tá? Parar, né? Dialogar e entender que o tempo realmente mudou. O formato, ele não mais é atrativo. Tá? Eu vou te dar uma coisa, assim, um detalhe que eu sempre uso, muito simples. Até o nome é meio, a gente brinca assim, sessão de igreja. Né? Lá em Jabotão, tinha sessão todo mês. Começava 10 da manhã, terminava 1 da tarde. Ok? Faz isso hoje. Então, aí a gente quer ter plenário de convenção, que é um detalhe, né, no mesmo formato, mas a gente não está ouvindo a sociedade, a gente não está interagindo. Porque nós temos um nome que ele tem muita credibilidade. Para mim, tá, o formato ele está pesando na essência. Então, isso a gente tem que fazer urgentemente. Eu tenho conversado com alguns líderes, alguns pastores, porque a sua igreja, a sua denominação é reflexo da sua igreja. E hoje, a igreja que você pastoreia, ela está muito mais rápida. Né? Então, para mim é o momento. É repensar realmente a estrutura e mudar. A analogia foi perfeita, muito perfeita. E talvez, continuando na analogia, seja por isso que a gente está sendo ineficiente e está se ferindo, e está tomando prejuízo. Seria o equivalente que eu, com esse corpo, com esse peso, com essa estrutura e esse modelo que eu tenho hoje, voltar a competir profissionalmente no skate. Eu vou ficar em último lugar. Sim. Não vou mais conseguir fazer frente com os meninos de hoje em dia, de 16, 18 anos, tudo magrinho, tudo perfeitinho, eu cheio de lesão, sem ligamento, sem tendão, sem nada, com 100 e tantos quilos, querer competir. Eu não vou ser eficiente mais, vou ficar em último lugar. Então, às vezes, a gente está perdendo a relevância exatamente porque não está percebendo que não dá mais para fazer o que se fazia outrora. É sábio aquele que reconhece as suas limitações. Uhum. Então, eu, apesar de continuar apaixonado pelo esporte, acompanhando pela internet, que é a principal mídia hoje em dia, e vendo os menininhos que estão surgindo e fazendo manobras impensadas, e continuo vibrando com a mesma paixão, ao olhar um skate, eu tenho plena consciência de que não é mais para mim. Eu posso até subir, fazer uma bobeirinha aqui e outra ali, mas competir, viver profissionalmente como eu fiz há 20 anos atrás é impossível. Então, a analogia é perfeita nesse sentido, a gente precisa mesmo entender que o que fazíamos muito bem antes, agora não é mais relevante, né? Exatamente. A gente tem uma história bonita, uma teologia bonita, tudo isso a gente reconhece, mas não dá. Né? E aí a gente tem que ter a honestidade de sentar, de dialogar, né? De conversar, porque senão a gente vai ter muito mais dificuldade para retomar, né, essa caminhada. E a gente está se perdendo. Eu sempre uso uma expressão que viramos uma grande coxa de retalho. Cada um está pensando, né, a gente está ali juntinho em alguns momentos, mas realmente passou.
né? E aí... Uma coisa que marca muito para mim é que quando eu era adolescente, em qualquer igreja que eu ia, eu sabia que eu estava numa igreja batista. Uhum. Porque tinha mais ou menos a mesma arquitetura, mais ou menos a mesma estrutura, a liturgia era praticamente idêntica, o cantor cristão era o mesmo no Brasil todo. Então eu ia num culto, igual uma vez eu estava em Recife, e aí eu perguntei ao pessoal, falei, cara, é domingo, eu quero ir na igreja, você sabe que eu sou crente e tal. Aí o meu amigo Adriano ele falou, oxe doido, naquele jeito, né? Aquele jeito bem pernambucano, eu não vou não, vice. Tu quer, vai tu, eu não vou não, vice. Aí eu falei, não, rapaz, onde é que tem uma igreja batista e tal? E aí eu perguntei para um taxista. Falei, eu vou grudar num taxista, vou pagar uma corrida, o cara vai me levar. É lógico que ele sabe. Aí o cara me levou na igreja batista da Capunga. Aham. E eu cheguei lá, rapaz, e o meu pastor era velha escola, então lá na minha igreja só tinha o órgão, o piano, ele tocava um violino e o coral lá atrás, cantando de pé e tal. Quando eu cheguei lá, era exatamente a mesma coisa. Tirando o pastor, que era diferente, eu estava na mesma igreja, os bancos eram iguais, aquela madeira robusta, né? Aquela coisa, as senhorinhas segurando a Bíblia com um cantor cristão, assim, era tudo igual, cara. Hoje eu saio e eu tenho tido o privilégio de viajar e de rodar muito pregando, outras denominações, mas principalmente nas igrejas batistas, vou para o Nordeste, vou para o Norte, vou para o Rio, para Minas, São Paulo. Cara, cada igreja que a gente chega é uma outra igreja. Não tem mais um padrão, uma identidade. Eu só sei que eu estou numa igreja batista porque lá na frente a placa está escrito Batista. Mas cada um por si é tudo diferente. Mas veja bem, mas por que cada um começou a pensar por si? Porque faltou um pensamento coletivo. Ouvir o outro. Né? Você é pai. Se você não ouviu o seu filho, você vai replicar um padrão que você ouviu e que você viveu com, sem pai, que você disse que não teve pai. Então, eu tenho 3 filhas. E um dia elas entraram numa crise que queriam me chamar, e aí um detalhe agora, né? Me chamar de senhor. Opa, senhor não, você. Né? Por quê? Sempre tem aquela ideia, tal. A relação com as minhas filhas é completamente diferente, né, que eu tinha com os meus pais. Respeito sempre, amor determinante. Então, se hoje você tem andado, e é verdade, e encontra, né, várias situações de igreja batista, mas veja bem, o nome é batista, tá? Só que quando a gente deixou de pensar coletivamente, de ouvir, né, de perceber as mudanças, porque, meu amigo, uma coisa é você ir para um plenário de uma convenção, que é algo bom, a outra coisa é o seu dia a dia na sua comunidade, né? Na sua igreja. Você continua pregando, fazendo discípulos, mas com formas diferentes. Porque senão fica muito complicado. Então, Manu, pastorzão, para mim a gente está pensando muito, não é assim, solto, porque nesse sentido, a estrutura, né? Não quis pensar, não quis ouvir, e aí está todo mundo fazendo da sua maneira. Né? Mas, olha que coisa interessante, todos nós temos o sentimento de que alguma coisa vai acontecer, né? De que vamos sentar numa grande mesa para batermos um papo e vermos e ouvir o outro, porque é claro que denominação importante não é determinante, né? Mas a gente não quer deixar de ser batista. A gente quer ser mais eficiente, né? No ministério, na vida de igreja, no dia a dia, né? E ter mais um foco, né? Porque é a questão mesmo do alinhamento, do foco. O ideal fosse uma estrutura mais leve, com mais mobilidade e agilidade, né? Uhum. Veja bem, na pandemia agora, nesse sentido, a gente, pelo menos eu não estou indo mais ao santuário, ok? Mas a igreja está acontecendo, né? Ficou mais leve nesse sentido, ok? Com muito mais trabalho. Fé, enquanto o senhor vai falando, eu vou abrir aqui só para trazer um número, porque
estava acontecendo aqui agora, eu saí no finalzinho e vim para cá para o gabinete, mas aqui a nossa igreja teve o privilégio de ceder todos os recursos e os equipamentos para que o culto de lançamento da campanha de missões estaduais acontecesse. Legal. Acabou agora. O culto foi transmitido ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram da convenção. Aí eu vou entrar aqui agora no canal do YouTube da Convenção Batista e vou olhar aqui quantas pessoas assistiram o culto de hoje. Só para a gente ter uma noção que se fosse um culto físico, presencial, talvez a gente não teria a mesma participação que teve virtualmente, né? Então, olha só, acabei de abrir, eu vou até mostrar para o senhor ver, para o pessoal ver também. Olha só, abertura da campanha de missões estaduais, ó, acabou agora. Então, se a pessoa entrar lá, o culto já está todo lá gravado para ela assistir novamente. Olha só, 713. Se fosse um culto presencial, não teria 700 pessoas. E isso é só no YouTube. Tirando quem assistiu pelo Instagram e pelo Facebook, certamente, então, ele passa de 1000 pessoas. Aí você pensa, numa estrutura física, presencial, como que a gente reuniria 1000 batistas dentro de um templo para ter um culto desse? E a gente teve aqui logística mínima, um envolvimento mínimo de pessoas, com equipamento, com a tecnologia, e através da internet a gente alcançou 1000 e tantas pessoas, com custo praticamente zero, uma logística praticamente zero, não precisou de estacionamento para ninguém, não precisou banheiro, papel higiênico, bebedouro, bancos para sentar, cadeira, galeria, abre, fecha, segurança, porteiro, etc, etc, etc. Diáconos para ajudar, faz isso, faz aquilo, cantina, muito uma logística. Cabelo estressado para atender 200, 300 pessoas. Com um estresse mínimo, com um custo quase zero e uma logística muito light, a gente atendeu 1000 e tantas pessoas. Né? Olha só, não é? É por aí que a gente vai entendendo, não é? A direção que Deus dá para todos nós. A gente teve que reaprender rapidinho, não é? E aí, nessa questão da tecnologia que você está levantando, porque é algo a ser pensado, olha a riqueza de relacionamentos, de contato, de falas que a gente está tendo. Não é? Muito grande. Então, aí eu quero pegar uma estrutura que lá atrás foi excelente. Excelente, não é? Eu estou pensando sempre aqui naquela expressão de Paulo, que ele escreveu para a igreja. A gente sempre usa para casamento, né? Disse assim, igreja, quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu sentia escrever como menino. Então, houve um tempo excelente de menino. Não quer dizer que lá atrás somos meninos como denominação, não. Tempo. Crescemos. As coisas acontecem. Tá? E a gente tem que pensar de uma forma diferente, mais eficiente, mais rápida, mais leve. Porque é isso mesmo, Manu. Hoje, veja bem, quantas roupas, você não vai responder não, quantas roupas a gente tem usado dentro de casa? Quantos calçados? Né? Mudou, ok? E a gente continua o quê? A mesma pessoa no sentido físico, tá bom? Mas a gente está repensando prioridades. Então, falta, né, o foco, o alinhamento, o movimento, falta isso. Tá? Então, o tempo é excelente para a gente pensar. Eu me lembro uma vez, eu estava pregando num retiro de uma igreja. E aí, era um retiro de Páscoa, que começou na quinta-feira à noite, mas na segunda-feira era dia de Tiradentes, 21 de abril, acho, Tiradentes, se eu não me engano. E no dia seguinte, era um feriado municipal na cidade daquela igreja. Então, eles foram para o sítio na quinta-feira à noite e ficaram até na terça-feira no horário de almoço, porque tinham feriado emendado. Então, foi um retiro de 5, 6 dias, praticamente, e eu fiquei com eles.
e eu pregava no culto à noite, o culto da manhã, o culto à noite, e às vezes eles me chamavam para uns bate-papo à tarde e me sugaram ao extremo, né? Mas não gosto mesmo, então vamos embora. Aí eu me lembro um dia que teve um futebol, clássico futebol de retiro, de igreja, e num dia antes eu tinha participado do futebol e tinha machucado o pé. Então nesse dia eu estava só assistindo. Um irmão da igreja chegou, sentou do meu lado e me fez a seguinte pergunta: pastor, na sua igreja tem embaixadores do rei? E aí você, como pastor experiente que é, já sabe onde é que vai dar essa conversa. E aí a crise do irmão, que era um irmão piedoso, que nitidamente era um crente genuíno, que queria o melhor para a sua igreja. Mas ele estava com aquela mentalidade de que o que funciona é o que funcionou na época dele. E aí eu me lembro que no bate-papo com ele, de forma muito delicada e muito carinhosa, porque ele tinha idade para ser meu avô praticamente, eu perguntei para ele: irmão, a igreja primitiva, a igreja lá do Pedro, do Paulo, do João, a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, será que tinha embaixadores do rei lá, irmão? Aí ele ficou assustado, assim: como assim, pastor? Aí eu falei: olha só, teve um tempo que é chamado da patrística, os pais da igreja, segundo, terceiro, quarto século. Aí tem um cara que pregava muito bem, o nome dele é João Crisóstomo. Será que na igreja do Crisóstomo tinha embaixadores do rei? Aí ele ficou assim, eu falei: pois é, o Policarpo, que era bispo. Eu fui falando dos pais da igreja, falei da Idade Média, falei dos reformadores, a igreja de Calvino, a igreja do Armínio. Será que a igreja... Aí fui falando, será que tinha embaixadores do rei? E ele ficou coçando a cabeça e tal. Eu falei: irmão, quando surgiu embaixadores do rei? Aí ele falou: uai, eu não sei não, pastor. Eu falei: pois é, tá vendo? Eu fui embaixador do rei, fui embaixador-chefe, fui conselheiro de embaixada, uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Eu sou apaixonado com esse negócio, irmão. Nasceu no ano tal, na cidade tal, pelo fulano de tal, E funcionou nesse tempo, irmão. Dos final do século XIX até o início do século XX. Agora nós estamos num outro tempo. Eu tenho um filho naquela época, de 12, 13 anos de idade. Ele vai, a minha igreja tem embaixadores, mas o meu filho de 12 anos vai para a embaixada, ele volta, chega em casa e fala: pai, por favor, deixa eu faltar. Não me obriga a isso não. Mas por que, meu filho? Você tem que ser embaixador, porque seu pai foi embaixador. Uma vez embaixador, você é embaixador. Meu filho era para mim desesperado, como uma ovelha diante do seu tosquiador. Pai, é muito chato. Esses dias eu vi um filme, rapaz, um filme de cunho evangélico, não é? Uma igreja no interior, tal, sucessão pastoral. Só que o pastor com a esposa estavam lá, né? Aí foi um pastor lá de transição, né? E a esposa do pastor, muito rígida, aquele negócio assim, que tem que ser assim e tal. E ela não queria, digamos, o novo, né? Aí o pastor soube que ela era bem exigente, eu fui lá bater um papinho com ela. Aí ela: cadê a Bíblia, meu filho? Não, mas a minha Bíblia está aqui no celular. Não, pastor que é pastor tem que sentir o peso da palavra. Aí ele deu uma resposta muito legal. Disse: eu acho que a gente deveria andar com umas pedras da lei, né? Aquelas pedronas lá de Moisés e tal. Pergaminho, em hebraico e grego, né? Eu achei assim uma sacada muito legal. Digo, isso eu vou usar em algum momento. Essa história, você sabe de algumas coisas da minha vida, porque você é um dos meus pastores, dos meus mentores. Vira e mexe, eu abro meu coração com você. Você sabe de algumas coisas, mas não sei se você sabe dessa. Que eu fui, não vou dizer a época, porque senão o pessoal vai identificar a igreja que foi. Eles são bons disso. Assim que começaram a sair os telefones celulares assim com mais recursos, né? Tinha um telefone que rodava aplicativos em Java. Foi feito para joguinhos, mas criaram um aplicativo da Bíblia. Então você poderia, através de um cabo USB, era completamente diferente do que é hoje, mas você baixava na internet,
passava pelo cabo, instalava no telefone e podia acessar a Bíblia no celular. É uma das primeiras que surgiu. E eu, à medida que eu descobri isso, eu falei, cara, eu preciso de um telefone desse. Eu quero ter a Bíblia no celular, porque eu trabalhava num comércio. E eu atendia clientes e lidava com os funcionários. Então eu não podia ficar ali com a Bíblia de papel, porque isso, né, num comércio, pode ser um constrangimento. Aí eu imaginei, se eu tiver a Bíblia no celular, vai ser perfeito, porque eu estou sentado na minha mesa, olhando o telefone, e ninguém vai me recriminar, e eu estou lendo a Bíblia. Opa, chegou uma demanda, eu vou lá, resolvo, volto e continuo no telefone. Eu estou no telefone. E eu estava lendo a Bíblia. E aí, rapaz, eu era professor de EBD e eu era professor de adolescente. Eu falei, cara, eu vou abafar com a molecada. Vou levar o celular e vou mostrar para eles o futuro. Porque o futuro é isso aqui. Rapaz, um diácono passou no corredor, anotando o inspetor, né, da EBD. O general. Passou anotando quantos presentes, né, quantos trouxeram a Bíblia, quantos estudaram a lição, e ele viu que eu estava sem Bíblia. E aí ele perguntou, ué, professor, você está sem Bíblia? Aí eu falei, não, rapaz, eu estou com a Bíblia aqui, ó, no telefone, e a molecada, uhul! Ah! Rapaz, quando eu saí da aula, feliz da vida, os meninos tudo empolgado e tal, foi uma aula maravilhosa. Estava o vice-presidente da igreja, o líder dos diáconos, e a gente estava sem pastor na época, uns 3 ou 4 líderes assim, rapaz, com o braço cruzado, a cara fechada, me esperando, e me levaram para o gabinete pastoral. Você acredita que eu fui disciplinado, rapaz? Porque eu usei o celular da EBD. Você merecia mesmo, você merecia. Revolucionário. Eu fiquei 3 meses, você acredita nisso? Eu fiquei 3 meses. Olha só qual foi o castigo que eles me deram. 3 meses sem poder dar aula de EBD. Aí eu olhei para o irmão que propôs a disciplina, aí eu falei, não, só pode ser brincadeira. O senhor acha mesmo que isso é uma punição? Meu querido, eu trabalho a semana inteira. Eu trabalho de 6 da manhã à meia-noite. Eu gerencio um posto de gasolina que é 24 horas. Eu gerencio uma construtora que tem 70 peão trabalhando. Eu trabalho igual um cavalo a semana inteira, cara. E domingo eu acordo 7 da manhã, tomo meu café, pego a minha lição, meu material didático, que eu comprei com meu dinheiro, que eu produzi com a ajuda da minha esposa. Eu pego a minha família, boto num carro, gasto gasolina, venho até a igreja para dar a melhor aula possível para agradar o Deus que me chamou para isso. E você acha que me proibir de fazer isso vai ser um castigo para mim? Para mim ou para a igreja? Ou para os alunos? Ou para a escola bíblica dominical? Meu querido, eu vou pegar minha família e vou para a praia. Domingo de manhã, um solzão bonito desse, ao invés de ter que dar aula de EBD, eu vou para a praia com a minha família. Você está me fazendo um favor. Cara, olha a que ponto chega, né? É meio e totalmente insano. Aí você não sabe da maior. Já que eu comecei, então deixa eu fechar o ciclo da história. Mas eu ainda tenho uma pergunta muito boa para te fazer. Aí, pastorzão, anos depois eu fui para o seminário, né? Estudei, formei, fiz o concílio, fui consagrado, tal. Já estava pastoreando uma igreja. E aí, aquela igreja entrou em contato comigo e me convidou para ser preletor de um evento deles. Um evento que aconteceria no carnaval. Uma espécie de acampa dentro. Eles iam ficar dentro da igreja durante todo o carnaval, com programações e tal. Num dia à tarde, fizeram aquela roda da juventude e botou a gente ali para responder perguntas, aquele blá 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 de sempre. E já era agora, recentemente, eu, naturalmente, peguei meu telefone, gente, vamos ler a Bíblia. Cada um pegou seu telefone, um ou outro pegou a Bíblia de papel, e o dito cujo... Não acredito. Diante de Deus. O dito cujo lá no cantinho, ajudando na programação lá na cozinha, ele encostado assim na coluna, pegou, enfiou a mão no bolso e tirou o celular dele para poder ler a Bíblia. Aí, rapaz, eu não deixei passar, não. Deus me perdoe, mas eu não deixei passar. Aí eu parei e falei, ei, o que é isso? Eu falei, ei, o senhor aí, fulano de tal, o senhor tá fazendo o que com o telefone aí na mão? Aí ele falou, tô lendo a Bíblia, pastorzão. Eu falei, então agora pode, né?
Vou te disciplinar. Aí eu falei com ele, você acredita? Eu sou peitudo, você sabe disso, eu sou bicho doido. Aí eu virei para ele e falei, então vamos fazer o seguinte, o senhor vai em casa e busca de papel. Porque há tantos anos atrás o senhor disse para mim que a Bíblia Sagrada era de papel. Todo mundo pode ler no celular, mas se o senhor quiser, o senhor vai em casa e busca de papel. Aí ele, brincalhão. Então eu falei, não estou brincando não, quem está brincando? Estou falando sério. Ou o senhor vai em casa ou então não vou ler a Bíblia. Acabou a programação aqui agora. Aí ele ficou sem graça, foi saindo, o pessoal não entendeu nada. Depois eu contei a história, contextualizei, expliquei, o pessoal riu pra caramba. Mas quer dizer, numa determinada época, uma atitude é pecado, de uma outra não é mais? Como é que é isso? Relativizar o pecado, né? Tá por fora. Mas a minha pergunta, pastorzão, é o seguinte. O senhor é casado há muitos anos e tem 3 filhas, né? Que eu conheço, que eu gosto, aprecio, sou fã dessas meninas suas, a Andressa, a Rebeca e a Daça, que apareceu aqui em cena. 3 meninas preciosas, lindas, umas meninas... Nossa, Deus, meu sonho é ter uns filhos assim. Mas a minha pergunta é, qual é o desafio, rapaz, de viver numa casa com 4 mulheres, cara? A gente sabe que mulher manda, agora 4, meu amigo, é tenso, é um negócio tenso, né? Qual que é o segredo? Olha que coisa interessante. Eu e minha esposa sempre pedimos a Deus 3 filhos, né? E a gente nunca teve assim nenhuma dificuldade se seria homem ou mulher, menino ou menina, a gente nunca teve dificuldade. Deus mandou dentro da medida dele, tá? Eu vou citar 3 coisas, né? Eu quero entender, vou voltar lá no Jardim do Éden, né? Que a vida do nosso irmão Adão, a vida dele sofreu um grande impacto, né? Quando chega uma pessoa diferente que o ajudou a pensar diferente, né? No sentido de percepção, de visão, de sensibilidade, de enxergar, né? De um modo diferente. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que eu tenho aprendido, né, com a Ivana, com a Andressa, a Rebeca e a Daça, a pensar de uma forma diferente, né? Porque mulher é diferente. E aí sempre vai ajudando, né, na percepção do mundo. Então, essa troca ela é muito legal. Então, a primeira coisa que eu tenho vivido, que é desafiador, é aprender com o outro, né? Com o outro. Eu tenho que entender esse mundo feminino, né? Como elas pensam, como elas respiram, né? Como elas fazem, tá? Como é que elas conseguem trocar de assunto à mesa, assim, cruzando as ideias, ok? Vai para lá e vem para cá e eu estou perdido, né? Então, mas só pela graça, ok? Mulher é isso mesmo, vai que está lá e eu acho que o assunto aqui já tem 10 adiante, ok? Mas essa percepção, que é desafiador, tá bom? A segunda coisa que realmente é desafiador é eu poder parar para ouvir o outro, não é? Entender o outro, sentir o outro, tá? Para que eu possa agir de acordo com as expectativas também do outro. Porque existe essa expectativa, não é? E se a gente não para ouvir o outro, vai ficar muito complicado em cima disso, tá bom? E uma terceira coisa é dar para elas, no meu caso, que é desafiador, esse espaço, que é a tendência natural, tá bom? Não bíblica, não Deus, é o homem sempre, né? Está comandando tudo e há uma expectativa em cima disso, tá? Bom, desafio. Como é que a gente vive uma família, né? Com 5 pessoas, hoje, claro, a Andressa é casada, tal, né? Mas viver nesse contexto, dizer assim, olha, sou homem, né? Sou pai, sou esposo, mas não sou dono. Tá? Então, cada uma tem a sua participação em cima disso, e eu te confesso que a vida ficou mais leve, né? Mais suave, tá? Porque aí a troca, o aprendizado é muito legal. E um detalhe muito simples, né? Eu sempre sentei, né, num lugar aqui específico de casa. Tem desde da cabeça,
cabeceira, esse processo todo, né? A partir de ontem, que Deus tem me incomodado, eu comecei a fazer um rodízio. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar ali, vem para cá, Dácio, vem para cá, Rebeca, vem para cá, Ivana. Vamos dar, não é? Até para entender que todo mundo é igual. Uma coisa aparentemente simples, mas que para mim tem um peso muito grande. Né? É sentar onde ela está sentada, onde foi a Dácia, onde foi a Rebeca, é sentar onde eu estava sentado, para você também entender. Igualdade. Então, tem sido um desafio muito grande. Tá? É pancadão, mas Deus dá graça. Sou muito feliz. Muito interessante. Muito interessante. Pastorzão, eu sei que é difícil a gente que não só tem a Bíblia como instrumento devocional, de alimento espiritual, de direção para a nossa vida, mas também um pouco como nossa ferramenta de trabalho. E é difícil para um pastor, principalmente com a caminhada que o senhor tem, ter um versículo preferido. Mas se o senhor pudesse destacar agora, assim, de bate-pronto, um versículo que vem à sua memória, qual que o senhor diria? Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um texto que me acompanha e tem um detalhe, né, que o texto é muito rico, né? O reino é dele. É dele. Então eu não posso ter reinos. Eu acho que é uma coisa que complica muito a igreja, muito a denominação, muito a sociedade, muito a política, porque tem reinos, né? Teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder. Esses dias eu brinquei com a igreja e eu descobri uma coisa tão simples, que Jesus é o dono da igreja. Ele é o dono. Simples. Ele é o dono. Não é? E nós somos servos. Então, para mim, o texto de Mateus, né, que é um texto preferido, me fala disso, buscar o reino. E a busca é constante, é o dia a dia, mas é o reino dele. Porque a primeira expressão que Cristo usa, não é? De uma forma assim planejada, quando se apresenta ao mundo, foi, né? É chegado a vós o reino dos céus. É reino. Quando eu tenho esse entendimento de reino, que ele realmente pertence a alguém, eu tenho o privilégio de ser servo, discípulo, não é? Participar, e todo mundo é servo, todo mundo é discípulo, mas o reino é dele. Então, é o texto. E eu não fico pensando assim, eu tenho que buscar para ele me dar. Não é? Se eu não, eu vou buscar, e Deus tem dado tanto, mas o reino é dele. Né? Para mim é isso que tem fundamentado um pouco da minha caminhada. Que bênção, muito bom. Também penso assim, assino embaixo. Me lembrei de um episódio, há algum tempo atrás, uma irmã entrou no gabinete para fazer umas reclamações da igreja, né? Que a igreja tá assim, que mudou muita coisa, não sei o quê, não concorda e tal. Aí eu ouvi tudo, ela com idade para ser minha mãe, respeitei de forma carinhosa. Aí eu falei com ela assim no final, falei, irmã, só tem um jeito, a gente falar com quem resolve, né? Quando a gente tem uma reclamação assim de um restaurante, de uma empresa, de algum comércio, a gente procura o gerente e ele geralmente leva aquela questão para o dono, né, irmã? Então, eu estou aqui para gerenciar, mas o dono mesmo é quem resolve. Vamos falar com ele, pedir ele para resolver? Aí ela regalou o olho, Senhor Jesus, a igreja é tua. O Senhor conhece o fulano, o ciclano, o beltrano, eles são teus, e o Senhor que lide com eles, o Senhor que conserte a vida deles. Que eu nada posso fazer nesse sentido, em nome de Jesus, em teu nome, porque teu é o reino e a glória para sempre, amém. Quando eu abri o olho, ela estava estatalada assim, ó. Pastor. Ele é o dono? Você resolveu o problema? Eu falei, não posso, irmão, porque eu não sou o dono. Quem resolve é o dono. Aí ela saiu, tadinha, frustrada. Mas como é que a gente vai entrar na cabeça de uma pessoa, no coração de uma pessoa e mudar um estilo, uma característica, né? Mudar um caráter? É impossível. A gente tem que conhecer mesmo a soberania de Deus, o reino é dele. Aliás, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, né? Então, toda a glória seja dada a ele pelos séculos. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por aceitar meu convite.
por participar aqui. A gente vai encerrar, porque o Instagram vai cortar daqui a 20 segundos, porque ele corta mesmo, ele é mal educado. Mas eu queria externar a minha gratidão a você, não por esta live, mas pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, pela maneira como você tem me mentoreado, pelos seus conselhos e também pelo seu exemplo de vida. Muito obrigado. Você é um bom amigo, você é um bom pastor. Deus te abençoe. Valeu.